E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí mais uma vez para trabalhar o tema de segunda lei de Mendel. Dessa vez vamos falar sobre o tópico herança e sexo. Se você não assistiu ainda essa aula, aproveite, clique no card e preste atenção nas informações. Se você já assistiu, então você já está pronto. Vamos lá? Primeira questão, ela fala o seguinte: imagine que uma mulher daltônica se case com um homem normal e que eles tenham um filho do sexo masculino. Sabendo-se que o daltonismo é uma herança ligada ao cromossomo X, então a primeira questão sobre herança e sexo diz o seguinte, né? Que eu vou pegar aqui uma mulher que ela é daltônica, então o daltonismo é uma doença ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, então ela é Dzinho, tá? E ela vai ter um filho, né? Ela vai ter um relacionamento com um homem e o homem é normal. Eles vão ter um filho do sexo masculino. Isso que é interessante, certo? Porque mas ele nem disse qual é a genética do homem. Não importa se o homem é normal, como o homem só tem um cromossomo X, então ele é XY. E isso você vai ter que ter o raciocínio de entender que o indivíduo homem nessas condições ligadas ao sexo sempre são desfavoráveis. Sendo assim, eu vou ter aqui uma mulher XDzinho cruzando com um homem XDzão Y. Se o filho é do sexo masculino, eu vou desconsiderar essas linhas que formaram as meninas e vou me prender só as de baixo. Eu vou ter aqui uma criança daltônica, outro menino daltônico. Todos os filhos, 100% dos filhos desse casal do sexo masculino serão daltônicos. Tá? Porque, comentei na minha aula passada, toda a mulher hemofílica ou toda mulher daltônica sempre terá filhos do sexo masculino, porque ela é XDzinho ou XHzinho, e ela, ao doar, ela só vai poder doar aquele gene. O homem só tem um gene X, então ele vai ter essa complicação de problemática. Então, o item correto é o item A. A criança, com toda certeza, será daltônica. Já que ele é homem, ele será daltônico. Como já foi mostrado no cálculo, item A. A criança, com toda certeza, será daltônica. Vamos para a segunda questão. O daltonismo é uma doença em que se caracteriza pela incapacidade de distinguir entre as cores verdes e vermelhas. É uma doença ocasionada por um alelo de um gene localizado no cromossomo X. Em um casal em que a mulher é heterozigota para o daltonismo e o marido é normal, a probabilidade de nascer um menino daltônico é de quanto? Lembrando para você que se está ligado ao cromossomo X, tá? Ela é ligada ao sexo. Vamos resolver. Vamos aí para a segunda questão de herança e sexo. Ele explica sobre o daltonismo, que é, né? E ele fala que uma mulher heterozigota, olha aí a diferença. Essa mulher já é o que? Heterozigota. A da questão anterior era homozigota. Vai ter um filho com um homem normal. Qual é a probabilidade de nascer um menino? Ó, então a gente vai dividir aqui, né? XDzão. XDzinho, o homem XDzão Y. Eu vou esquecer essa parte de cima novamente, porque ele irá formar mulheres e vou me prender só a parte de baixo, aonde eu tenho XDzão Y, um menino normal, XDzinho Y, um menino daltônico. Então, qual é a resposta aí? 1/4, tá? Apenas um dos meninos será doente, ok? Mas, Ítalo, você considerou a totalidade? Considerei. Por quê? Porque a questão anterior,
ela falou que eles tiveram um menino. Tenha cuidado. A questão falou, eles tiveram um menino. Essa questão, ele não disse que ele teve um menino. Ele perguntou qual é a probabilidade de nascer um menino. E por que você não fez aqui o cruzamento de cima? Porque vai dar menina, não interessa. Eu conto eles, mas eu não preciso gastar meu tempo. Eu só preciso me preocupar com esse indivíduo aqui, 1 de 4. Então a chance desse casal ter um filho e o filho ser um homem daltônico é 1/4. Como já foi demonstrado no exercício, item correto, item C, 1/4 de possibilidade. Terceira questão. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Se está localizado no cromossomo X, então ele é ligado ao sexo. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que... Então, aí na terceira questão, sobre herança e sexo, ele fala sobre esse heredograma que mostra uma família que tem daltonismo, né? Então, ele mostra que os quadrados simbolizam os homens, tá? E os círculos simbolizam as mulheres. Então, de cara, se essa família ela é daltônica, tá? Você tem que ter atenção que os homens são muito fáceis de determinar. Então, vamos entender que o indivíduo da linha 1, o indivíduo 1, ele é daltônico. X, Dzinho, Y. Ítalo, como é que tu sabe que ele é daltônico? Porque homens daltônicos só tem um gene X, Dzinho. Igualmente esse homem aqui, ó. X, Dzinho, Y. Ele é daltônico. A questão mostra que ele está escurinho. Já esse outro eu garanto que ele é normal, porque tá branco, X, Dzão, Y. As mulheres, essa daqui eu garanto que ela é XDzinho, XDzinho. Ítalo, como é que tu sabe? Porque toda mulher daltônica é XDzinho, XDzinho. Você tem que aprender e decorar. Já essa daqui, ó, e essa daqui, elas podem ter uma incógnita. Essa tem um Dzão garantido e um Dzão também essa aqui, porque elas são normais, tá bom? Só que essa daqui, ela tem que ter algum indício qual é esse gene dela. E quem dá esse indício é esse indivíduo aqui, ó. Ora, se esse indivíduo, que é filho do casal, recebeu o X do pai, o Dzinho ela recebeu de quem? Da mãe. Então, ela é Dzinho, tá? Já essa mulher, entenda, ela tem um pai daltônico. Se ela tem um pai daltônico e esse Dzão veio da mãe, esse pai só doou esse Dzinho aqui. Também ela é daltônica, tá certo? Fala assim no item A, o indivíduo 2,1, que é esse indivíduo aqui, né? O 2,1, ó, ele tem 50% de chance de apresentar a característica. Ele tem 0% de chance. 0%, ó, ele é normal. No item B diz que todas as filhas do indivíduo 2,2, certo, serão daltônicas. Não, você não tem como saber, sabe por quê? Ele é daltônico, mas para as filhas serem daltônicas, ele tem que casar ou com a mulher daltônica ou com a mulher portadora. Se ele casar com a mulher daltônica, ele vai ter todas as filhas. E se ele casar com uma mulher portadora, pode ser que algumas nem sejam. Item C, qualquer descendente de 2,4, essa mulherzinha aqui, ó, serão daltônicos. Qualquer descendente masculino dessa indivídua será daltônica. Qualquer descendente masculino dessa indivídua será daltônico. Item correto, né? Item C. Item D, o indivíduo 2,2 herdou o gene de qualquer um dos indivíduo dos genitores. Quem é o indivíduo 2,2? Ó, isso aqui, né? O indivíduo 2,2, ele herdou de qualquer um? Não. O Y ele herdou do pai. Então o Dzinho ele só pode ter herdado de quem? Da mãe. Então o item correto, o item C. Item correto, item C. Qualquer descendente de 2,4 receberá o gene para o daltonismo. Quarta e última questão. A calvície hereditária na espécie humana, característica mais comum em homens do que em mulheres, manifesta-se com a expressão do gene que condiciona a diminuição
generalizado de fios de cabelos em todo o couro cabeludo no topo da cabeça. A herança da calvície pode aparecer em homens, mas também em mulheres homozigotas para o gene dominante. O aredograma abaixo representa uma família com indivíduos afetados e não afetados pelo gene que determina a calvície hereditária. Com base no texto e no heredograma, assinala a alternativa que apresenta o mais provável padrão de herança representado. Então vamos para a resolução da quarta questão e última sobre herança e sexo. Ele fala que a calvície, né, é uma característica que aparece em homens e mulheres, né, mas nos homens eles aparecem com a condição dominante, tá certo? Então já é a primeira dica, né? A herança da calvície ela pode aparecer em homens, mas também em mulheres homozigotas para o gene dominante. Então, se ele está falando que o gene é dominante, eu já deveria, de antemão, né, eliminar o item A, o item C e o item D, não era? Mas vamos raciocinar que é melhor. Então vamos lá, vamos supor que ele não tivesse dado essa situação. O item A fala que a doença é ligada ao X recessivo, tá? Então vamos entender o que indicaria que ele não é ligado ao X recessivo. Olha aqui, ó. Se aqui o indivíduo fosse, tá, recessivo para essa condição, mostra que essa mulher seria o quê? Dominante para essa condição. Você não concorda comigo? Se ele é recessivo no X, ela é dominante. Se ele fosse recessivo no X e essa fosse dominante, esse homem aqui era para ser dominante. Mas, Ítalo, por quê? Meu filho, se esse homem aqui for contribuir com alguma genética para o filho, será no Y. Então, se esses dois indivíduos são filhos dessa mulher, o X veio dela. Se o X, a normalidade, fosse dominante, eles eram para ser branquinho, ser dominante. Então tá errado, tá? Totalmente errado. Então, não pode estar ligado ao cromossomo X sendo recessivo. Então pode estar ligado ao cromossomo X sendo dominante. Então, agora esse indivíduo é dominante e essa indivíduazinha é recessiva. Já mostra que está errado. Por quê? Como é que ele aqui é dominante e ele com certeza contribuiu com um X para a filha, já que a filha é a junção desses dois X, e ele tem um gene dominante no item B e ela é recessiva. Ele só tem um gene X dominante para dar, se fosse a questão. Então o item B também está errado. Item C, autossômico recessivo. Ora, se esse indivíduo aqui fosse autossômico recessivo, tá? Essa mulher teria que ser dominante. Explicaria aqui, tudo bem. Se ele fosse recessivo, autossômico, casado com essa mulher aqui, explicaria os dois filhos, porque ela poderia ser heterozigota, tá? Como é que eles podem ser autossômicos recessivos se a questão falou que a característica era dominante? Era uma característica dominante. Eles não teriam como ser recessivos, já que a questão diz que a característica é dominante. Item D, ligado ao cromossomo Y recessivo. Não existe essa questão de ser cromossomo Y recessivo ou dominante. Ligado ao cromossomo Y, passa para todos os filhos. Ítalo, mas aqui está perfeito. Ó. Desse pai passou por dois filhos. Aí desse pai aqui passou para esse. Só que você teria que ver várias gerações acontecendo isso. Então você não pode determinar isso. Então você marcaria item E. Por quê? Porque ela não está ligada ao sexo. Não está ligada ao cromossomo Y. A questão mesmo diz que ela é dominante, então ela é uma condição autossômica. Então esse pai dominante pegou essa mãe que eu não sei se é dominante, porque eles se comportam diferente, e foi distribuindo as genéticas para os filhos, tá? Essas mulheres que são calvas, eu não sei se elas são Czão ou Czão. E eu não tenho nenhuma mulher calva. Isso mostra que essas indivíduas elas não herdam,
porque eu não tenho nenhuma mulher que seja cesão no processo. Se eu não tenho cesão no processo, é porque o gene cesio entre as mulheres continua fluindo. Então, como foi visto na demonstração, ela é uma característica autossômica dominante. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Para que vocês tenham mais exercícios sobre o tema, use o QR Code ou então você clica no link da descrição que você vai ser encaminhado para mais questões para você testar o seu conhecimento. Qualquer dúvida você deixa aí na descrição do vídeo, nos comentários, e aí nós vamos responder vocês, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e tenham um bom dia.